E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao DNA das placas mais uma vez. E quero te agradecer primeiramente de você estar aqui mais uma vez para essa super aula. E no nosso vídeo anterior sobre as plaquinhas, né, a gente mostrou para você aí sobre os triacs, né? E nesse vídeo aqui, nessa aula, a gente vai falar sobre o LNK, tá vendo, pessoal? O LNK, eu desenhei ele aqui, eu fiz esse modelo aqui num papel para mim explicar para você, tá? Essa aqui é a exata configuração do LNK, desse LNK, por esse fabricante aqui, por esse fabricante desse LNK aqui, tá? Então, eu fiz aqui uma cópia, ou seja, um scanner, né? Eu fiz aí e tirei essa configuração para me explicar aqui algumas coisas para você, tá? Desenhei o LNK aqui, como você pode ver. O LNK ele tem aqui, ó, o pino 5, o 7 e o 8. Do outro lado ele tem o pino 1, o pino 2, o pino 3 e o pino 4. O 4 sendo o pino FB, né? O 3 sendo o pino BP, né? B de bola, P de pato, tá? O 2 sendo o pino S, o 1 sendo o pino S também, o 8 sendo o pino S também, o 7 sendo o pino S também. Por que S? Todos eles são S? Porque eles são interligados, pessoal. Eles são um pino só, tá? Eles são exatamente um pino só, beleza? E nós temos aqui o pino 5, né? Sendo ele o pino D, tá? O pino D. Então, é isso aqui que eu quero falar para você hoje. Em alguns vídeos aí, a gente já mostrou para você, né? Essa plaquinha da Electrolux, né? Ela tem aqui a entrada, né? A entrada que é o AC1, AC2, que é a entrada, né? E aqui tem todos os componentes dessa fonte aqui, né? Então, aqui é da mesma forma, né? Aqui nós temos a entrada, tá vendo, pessoal? A entrada, mesma coisa da plaquinha aqui, ó, a entrada, tá vendo? AC1, AC2. Aqui também nós temos a entrada nessa configuração aqui do LNK, tá? Então, de início aqui na plaquinha, aqui nessa configuração, o que nós temos na entrada? Nós temos aqui esse primeiro fusível aqui, que no caso, nessa plaquinha aqui, pessoal, ele é o thermistor, tá vendo? Ele é um fusível, tá aqui, ó, thermistor, né? Que é o RF1, beleza? Aqui nessa configuração. Aqui na plaquinha ele é esse fusível aqui, ó, o thermistor, né? Nós temos aqui também aqui, nessa plaquinha aqui, nós temos o varistor, né? Que é uma proteção que colocaram aqui para proteger a placa de algum curto danificar a placa, né? Aí ele abre aqui, a energia não passa para frente. Eu já expliquei isso aí em outros vídeos por aí, né? E mais na frente, pessoal, nós temos aqui o que? Nós temos um diodo que está ligado em série. Um diodo que está ligado em série. Aonde está esse diodo? Está aqui, pessoal, ó. Ele está ligado aqui, ó. Está ligado em série. Tá vendo aí? Aqui na plaquinha. O diodo, beleza? Isso antes de chegar no LNK, tá? Nós temos aqui o diodo, né? Aqui nessa... Aqui, pessoal, ó, ele é o D1, tá vendo? Aqui nessa configuração, ele é o D1. Já na nossa plaquinha aqui, ó, ele é o D2, tá? Nessa plaquinha nossa aqui, ele é o D2, beleza? Isso aí vai mudar de fabricante, tá, pessoal? Existe muitos fabricantes de LNK, tá? Então, mas é a mesma coisa, tá, pessoal? É a mesma coisa, só muda o número, D2. Nós temos aqui também nessa configuração o D4, pessoal. O D4, que também ele é um diodo, né? Ele é um diodo, que é o D4. Nessa plaquinha nossa aqui, né? Nessa plaquinha nossa,
ele é o D4. Aqui a gente não tem o D4 aqui nessa plaquinha, né? Mas eu acredito que seria por aqui assim, né? Mas aqui nessa plaquinha a gente não tem ele, né? E agora, nessa configuração aqui, pessoal, nós temos aqui o primeiro capacitor, que é o C4, né? O primeiro capacitor, que é o C4. Já nessa configuração aqui, nessa plaquinha aqui, nós temos ele aqui, pessoal, como sendo o C19, ó. Não sei se dá para você ver aí, ó. Acho que não dá para ver. Olha lá, ó. Esse primeiro capacitor eletrolítico, ele é o C19, tá? Ele é o C19. O que mais que nós temos aqui antes de chegar no LNK, pessoal? Nós temos aqui, ó, o indutor de filtro, pessoal. Indutor de filtro. Esse indutor, ele é esse aqui, ó, o L2, tá? O L2, ele é esse indutor de filtro aqui, né? Que ele é simplesmente um pedacinho de fio que sai daqui e vem até aqui. Chega aqui no meio, ele faz esse rolo aqui, ó. É um rolo de fio com a entrada que sai do outro lado. Quando esse indutor ele se abre aqui, ele rebenta, né? Ele rebenta aqui. A sua plaquinha aí não liga, tá? Então toda vez que você pegar uma placa que não liga, você faz esse teste aqui também, veja se tem continuidade. Coloca o teu multímetro na escala de BIP, né, que é de continuidade, e mede aqui em cima desses dois pinguinhos do indutor aqui, que aqui na nossa plaquinha, esse indutor é esse aqui, pessoal, ó, tá vendo aqui? Esse aqui é o indutor, tá? E ele tem aqui, ó, ele tem aqui dois pininhos aqui, ó, tá vendo? Aqui e aqui, ó. Ele tá ligado também em série. Por que que a placa não liga? Porque quando ele abre esse fio, a energia não passa daqui para cá, beleza? Então ele é um indutor ligado em série, tá? Em série. O que mais que nós temos aqui nesse código, né? Nós temos aqui nesse código um outro capacitor que é o C5, tá vendo, pessoal? Outro capacitor que é o C5, isso antes de chegar no nosso LNK, que é o que nós vamos estudar aqui, né? Ó, que é esse capacitor aqui, ó, C5, tá? Aqui, nessa plaquinha da Electrolux, né? Ele é o C3, tá vendo, pessoal? Ele é o C3, tá? Aqui é o C3. Mas já na configuração do fabricante do LNK, ele é o C5. Isso não muda nada, pessoal. É o mesmo capacitor, só muda a numeração aqui que o fabricante colocou, tá? Só isso. Aí nós chega no famoso LNK. É aqui que eu quero dar uma ênfase para você, né? Então eu já mostrei para você o pino D, que é o pino 5, né? O pino S, que é o pino 7, o pino S de novo, que é o pino 8, o pino S de novo, que é o pino 2, e o pino S de novo, que é o pino 1. Todos esses, o 1, o 2, o 7 e o 8, é um pino só, pessoal, é um pino só, tá? Também tem o pino 3, que é o BP, né? E o pino 4, que é o FB. E o 5, que é o pino D, tá certo? Então, a gente ensina muito aí, as pessoas só, não tá ligando, troca os dois capacitores, né? E troca o LNK. Mas não tem ninguém ensinando como é que funciona esse LNK, pessoal. Aqui dentro do corpo desse LNK, existe muitos componentes aqui dentro. Você sabia disso? Existem alguns componentes aqui dentro, né? E então eu vou mostrar para você como é que a gente faz para medir, para saber o que aconteceu com esse LNK, tá? Então na escala de BIP no seu multímetro, toda vez que uma placa não ligar, trocou o capacitor, certo? Continuou não ligando. Trocou o outro capacitor, continuou não ligando. Trocou o outro capacitor, continuou não ligando. E você coloca aqui na escala de BIP e ainda continua dando curto, né? A gente tem vídeo aí no canal mostrando esses detalhes. Aí você, o que você faz? Coloca o teu multímetro na escala de BIP. Coloca o teu multímetro um pino, pessoal. Um aqui, tá? Um aqui. E o outro aqui, ó, no 7 ou no 8, tá? Vamos lá, coloca
uma ponta do multímetro aqui na escala de bip e o outro aqui. Se você colocar aqui e ele der o bip, pessoal, ele apitar, se ele apitar, é sinal já que ele está em curto, tá? Por que ele está em curto, pessoal? Por que ele está em curto? Porque eles interligaram, tá? Então, por isso ele está em curto. Outro teste que você tem que fazer é aqui, ó. Esse pino 3 com esse outro pino aqui, que é um só, o 2, o 1, 7, o 8, é um pino só. Você coloca o teu multímetro aí na escala de diodo, tá? De diodo, e você vem com a ponta de prova aqui no pino 3, que é o BP, tá vendo? No pino 3, e a outra ponta de prova aqui no 1, no 2, no 7 e no 8. Escolhe um desses e coloca aqui. Ele vai ter que dar uma medida de diodo, pessoal. Tem que dar uma medida de diodo, tá? Ele tem que dar uma medida de um lado. Você colocou o multímetro aqui na escala de diodo. O multímetro um lado aqui no pino 3. E olhou em qualquer um desses aqui, não deu leitura nenhuma. Você inverte as pontas do multímetro. Coloca a outra ponta aqui e vai do outro lado de novo. Ele tem que dar uma medida. Você colocou de um lado, não deu medida nenhuma. Inverteu as pontas, não deu medida nenhuma. Certamente um diodo que tem aqui dentro, ele separou, tá? Por isso que não está dando medida nem de um lado e nem do outro, tá? O certo é, você coloca na escala de diodo e ele tem que dar uma medida de um lado do multímetro, ele tem que dar uma medida, e quando você inverte as pontas do multímetro, ele não dá nada, tá? Esse é o correto, beleza? Por quê, pessoal? Porque ele tem um diodo aqui, ó, do pino 3 que sai para esses pinos aqui, ó, tá? Pino 1, pino 2, tá? Ele tem um diodo. Então, por isso que ele dá a medição de um lado do multímetro e do outro ele não dá, tá? Então, aqui é a entrada do LNK, né? E aqui é a saída, pessoal. Da saída do LNK, o que mais que a gente tem do LNK para frente, né? Nós temos aqui o primeiro capacitor, tá? Aqui, ó, o C1, tá vendo? Que é o primeiro capacitor do LNK para frente. Aqui nessa plaquinha nossa da Electrolux, ele não é o C1, ele é o C4, o C2, tá? Aqui, ó, ele é o C2, que é esse capacitorzinho miudinho que tá do lado do LNK aqui, ó, tá vendo? Ele é o C2. Nessa configuração aqui do fabricante, ele colocou C1, tá vendo? C1. Mas tanto faz, é só a numeração que ele trocou aqui, mas é o mesmo capacitor, tá, pessoal? É esse capacitorzinho aqui, C1, tá certo? O que mais que nós temos aqui, pessoal, pra frente dele? Nós temos aqui, ó, deixa eu ver. Nós temos aqui o resistor, né, pessoal? Eu esqueci de mostrar. Nós temos aqui esse resistor nessa plaquinha aqui, ó, tá vendo? Que ele é o R33 aqui na plaquinha, né? O R33. E aqui ele é o R4, né? Aqui ele é o R3, tá certo? O R3, né? E aqui ele é o R33. Tá bom? O R33. Nós temos aqui também, pessoal, depois dele aqui, nós temos um diodo. Nós temos um diodo depois do capacitorzinho aqui, ó. Nós temos um diodo aqui, tá vendo? Depois do capacitor, nós temos um diodo que o rapaz colocou aqui, pessoal, um resistor, né? O cara colocou aqui um resistor, mas ele é um diodo. Aqui na plaquinha nossa ele é um diodo, tá? E ele é ligado em paralelo, tá vendo aqui, ó? Depois aqui, ó, bem aqui, ó. Ele é ligado em paralelo, tá, pessoal? Ele é ligado em paralelo, ou seja, ele é ligado dessa trilha para essa trilha aqui, tá vendo? Ele é ligado daqui para cá, que é o R3, tá? Aqui na plaquinha é o R33. Beleza? O que mais que nós temos lá para frente, pessoal? Nós temos aqui, ó, um diodo, que é o D1. É o diodo? Deixa eu ver aqui direitinho aqui. Para mostrar para você aqui.
Isso, é o diodo que é o D1, pessoal, que é esse aqui, ele é o D1, ó, tá vendo? Esse diodinho aqui, ó, tá? E aqui na frente nós temos um outro diodo, que ele é o D3, pessoal. Ele é o D3. Aqui nessa configuração o rapaz colocou um resistor, né? Mas ele é um diodo, certo? O que mais que nós temos aqui para frente? Nós temos um outro indutor, pessoal. Nós temos um outro indutor aqui, ó. Já depois do LNK aqui, ó, tá? Nós temos um outro indutor que é esse L1, tá? Qual é esse L1? Aqui ele aqui, pessoal, ó. Ele tá bem aqui, ó. L1, tá vendo aqui, ó? L1. É esse outro indutor aqui, tá? Indutor de filtro também, pessoal, tá? E o que mais que nós temos mais para frente dele, Cleomar? Nós temos aqui um outro capacitor, tá? Que é esse capacitor grandão aqui, pessoal, ó, da placa, ó. Esse capacitor aqui. Ele é um capacitor que recebe em cima dele 12 volts, pessoal. 12 volts, tá? 12 volts. E nós temos também aqui, ó, um diodo, né? Nós temos aqui um diodo. Cadê ele? Aqui, ó, nós temos esse diodo aqui, ó. Tá vendo aqui? Ele fica bem aqui dentro, ó. Bem aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você aqui. Nós temos aqui um diodo, pessoal. Isso aqui depois do LNK. Por que eu estou mostrando isso aqui tudo para você, pessoal? Esse vídeo era para falar apenas desse cara aqui, que é o LNK, tá? O LNK. O LNK. Só que por que eu trouxe aqui todo esse modelo aqui, né? Essa configuração do LNK? Para você também entender as funções desses componentes, né? Então, antes de chegar no LNK, existe todos esses componentes para trás aqui, ó, né? Existe aqui um fusível, né? Que é aqui na plaquinha, no caso, é o termistor, né? Existe aqui um diodo, tá? Que é aquele diodo que está lá embaixo da placa, que eu mostrei para você, né? Existe um indutor, né, que é esse aqui, ó, L2, né, que é esse indutor aqui que eu mostrei para você aqui, ó, né. Vou até virar um pouquinho aqui, ó. O indutor, que é esse aqui que eu mostrei para você, ó, né. Existe os dois capacitores eletrolíticos, né, pessoal, os dois capacitores eletrolíticos, que é esse capacitor aqui e esse capacitor aqui, ó, né? Aí nós chega no nosso LNK. Depois do nosso LNK, nós temos também outro processo, pessoal. Nós temos vários capacitores aqui e vários resistores. Inclusive, nós temos também aqui, ó, o indutor, o L1, né? O último indutor L1, que é esse indutor aqui, ó, né? Ele também recebe essa tensão aqui, que aqui já é tensão contínua, né? Contínua de 300 volts, né? E ele envolve isso aqui, e daqui ele joga somente 12 volts aqui em cima desse capacitor, né? Ele é um indutor, ele reduz essa energia de 300 volts contínuo aqui, né? Para 12 volts para cá contínuo também, tá? E daqui ele passa para esse redutor aqui, ó, que joga os 5 volts aqui nesse outro capacitor da frente, que é os 5 volts que sai aqui, ó, nesse conector, 5 volts que sai aqui, e o mesmo 5 volts que sai aqui, ó, né? Então esses 5 volts que sai aqui é para alimentar a interface, né? E esses 5 volts que sai aqui, pessoal, é para alimentar aquele giga de autoteste da Electrolux, aquele quadradinho assim, ó, tá? Então é aqui que vai ligado ele, né, para ele fazer os testes aí necessários, tá? Então é isso aí, pessoal. Esse era o vídeo de hoje, né? Eu queria trazer para você aqui algo falando sobre o LNK e acabei que falei sobre esses outros componentes aqui que aqui estão, né, nessa configuração. A componente que aqui nessa configuração tem
que não tem aqui na fonte da nossa plaquinha Electrolux. Por quê? Porque essa aqui é uma configuração para o LNK, né? Para o LNK. Então tem plaquinha que não vai usar alguns componentes aqui, porque não vai, aquela plaquinha não vai precisar daquele componente, tá? Mas essa é a configuração desse LNK aqui, 302, 304 e 306, tá? Essa configuração aqui que eu trouxe para você aqui, ó, ela serve para 3 tipos de LNK, tá? O 302, o 304 e o 306. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo. Deixe seu like, compartilha muito, tá? E ative o sininho. Toda vez que a gente colocar uma aula nova, você será notificado. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer. Tchau, tchau.